Boa noite, queridos e queridas! Cá estamos nós para esse nosso momento de reflexão nessa live. E hoje o tema, olha, o tema andou bombando lá no meu Telegram. Se você ainda não faz parte do meu grupo de Telegram, fica aí a dica, né? Vai no bio aqui, você tá me assistindo pelo meu Instagram, vai na bio que tem lá a entrada pro Telegram. Se você tá me assistindo aqui pelo meu Facebook, vou deixar aí também o endereço pro Telegram. Mas o que acontece? Rolou lá no Telegram essa semana, na verdade foi na semana passada, eu fiz lá uma pesquisa, perguntando se as pessoas tinham facilidade ou dificuldade para tomada de decisão. E aí, como é que é no seu caso? Pessoal entrando, acenando, muito bem-vindos, Flávio, Elaine, Osvaldo, Carol, Lindomar, meu querido, mua! Bem-vindos e bem-vindas, e vai chamando o povo, porque hoje o tema é tomada de decisão. Bom, aí o que acontece? Então lá no Telegram eu coloquei essa pergunta: se as pessoas tinham facilidade ou dificuldade para tomar decisões. E, gente, 89% das pessoas que responderam é não identificado, né? As pessoas respondem sem se identificar. Mas 89% das pessoas disseram que tem sim algum tipo de dificuldade na hora de escolher, né? E é tão interessante esse tema das escolhas, porque esse processo de escolha ele começa quando nós somos muito pequenininhos, né? Algumas mães relatam ao amamentar que os filhos já geram ali uma preferência, né? Prefere amamentar no peito direito ou no esquerdo. E depois vai ficando mais velho, gosta de um brinquedo mais do que de outro. E aí chega o momento de começar a escolher roupa, né? Quer dizer, na verdade nem é hora de escolher roupa ainda. Mas já, não, essa não vou, e dá birra porque não quer ir com essa camiseta, ou com aquela calça, ou com aquele tênis. E é tão interessante que logo nesses primeiros anos, né, os primeiros meses já, nós vamos começando a dar indicativos do nosso potencial de escolha. Mas, contudo, todavia, entretanto, porém, parece que chega um ponto da caminhada que a gente meio que se perde no caminho, pelo menos alguns de nós. Se perde um pouco mais, outros nem tanto, mas aquele potencial de escolha começa a não ser algo que a gente exerce com tanta intensidade assim. E aí, no grupo de Telegram, na pesquisa que eu fiz, 89% das pessoas que responderam dizendo: sim, eu tenho uma certa dificuldade de fazer escolhas. Se eu estivesse fazendo essa pesquisa aqui agora e você fosse me responder, tem dificuldade? Um pouco? Médio? Muita dificuldade? Quais são as dificuldades que, em geral, vêm para você no momento que você tem que tomar a decisão entre caminho A e caminho B? E olha que tem algumas escolhas que são mais desafiadoras, né? Porque não é entre caminho A e caminho B, né? Então, tipo, vamos fazer uma prova, né? Marcar X, A ou B. Daí eu tenho 50% de chance de acerto e erro. Mas existem momentos na vida que nós estamos fazendo uma prova de múltiplas escolhas. Então, não é entre caminho A e caminho B. São muitas possibilidades, né? O que eu farei agora? Entre caminho A, B, C, D, F, G, H e J, o alfabeto inteiro. Que eu faço agora? Sabe uma outra pergunta interessante? E eu fiz essa pergunta inclusive aqui na minha bio, né? Ontem na minha bio não, no meu story, ontem eu gravei falando da live de hoje e eu fiz essa pergunta: você tem mais dificuldade de escolher no mundo profissional ou no mundo pessoal? São as escolhas do mundo pessoal ou do mundo profissional que mais impactam na sua vida. E algumas pessoas escolhem facilmente na vida pessoal, na vida profissional impactam. E outras o contrário, na vida profissional deslancham, tomam a decisão de bate-pronto, na vida pessoal vem aquela angústia, aquele sofrimento, né? Então, se você é uma dessas pessoas que acha que precisa pensar mais sobre tomada de decisão, esse é o nosso encontro, bora junto! E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse tema de hoje, vai lá, chama esse povo, começa a mandar aí mensagens chamando as pessoas para participarem dessa nossa live, cujo tema é fazer escolhas e tomar decisões, ok?
Ao final, vou tecer alguns comentários, mas depois eu vou também, no decorrer da live, deixar para vocês algumas dicas, tá? Algumas dicas muito interessantes. Se você quiser acompanhar essa live aí com papel e caneta, dá para correr lá e pegar, ok? Mas de qualquer maneira também, terminando a live, eu vou subir ela pro Story, então ela vai ficar aí 24 horas, para que você possa, caso queira voltar, se agora você estiver assistindo num lugar que não tem como você fazer anotações, então você pode voltar depois para assistir essa live, para poder pegar algumas dessas dicas e colocar como norteadores aí para esses seus momentos de tomada de decisão, ok? Bom, então a questão aqui é... Bom, primeiro, eu vou me colocar nessa situação, né? Márcia, você toma decisão com facilidade? Quando a gente pensa sobre o aspecto da tomada de decisão, acho que um primeiro elemento relevante é pensar nos perfis comportamentais, né? Tem um teórico da psicologia chamado William Marston que na década de 20 ele fez uma pesquisa onde ele verificou que as pessoas percebem o mundo a partir de 4 prismas, de 4 grandes prismas. E é como se elas estivessem colocando uma lente e o ajuste dessa lente faz ela perceber o mundo de uma determinada forma. Imagine que você colocasse um óculos com uma lente cor-de-rosa, então tudo ficaria em tom rosa. E se você trocasse o óculos e colocasse com uma lente verde, tudo ficaria num tom verde, né? Ok, então são as nossas lentes, as lentes com as quais nós percebemos o mundo ao nosso redor. Essas lentes captam o mundo a partir dos nossos órgãos do sentido, a nossa visão, a nossa audição, lógico, também olfato, paladar e tato, mas primordialmente dentro desse universo que eu quero tratar hoje, que é o de tomada de decisão, basicamente visão e audição são os 2 órgãos do sentido que mais nos norteiam para esse projeto de tomada de decisão. Então, William Marston, ele fala, né, desses perfis comportamentais que diz respeito ao modo como a pessoa ajusta a lente, percebe o mundo, né, o input, como a coisa entra, e o output, como a coisa sai em forma de comportamento, por isso o nome é perfil comportamental. E talvez você já conheça a expressão DISC, né, DISC é o nome da teoria, não é DISC do telefone antigo, não é discar, isso é antigo pra caramba, não, DISC é o nome da teoria, né, então de dominante, que são aquelas pessoas que têm uma percepção de mundo com foco de resultados. O I, de influente, que é a pessoa que tem a percepção de mundo com foco em relacionamentos. O S, de estável, que é aquela pessoa que tem uma percepção de mundo baseado em estabilidade, em segurança. E o C, de cautela, que é aquela pessoa que tem uma percepção de mundo baseado no cuidado, com a meticulosidade, com os detalhes que ele tem que analisar para processar essas informações do ambiente. Então, as iniciais de cada um desses padrões deu o nome DISC, né, que é o nome da teoria. Pode ser que você conheça, pode ser que não, enfim. Mas por que eu estou citando aqui essa teoria de William Marston, né, que é o DISC? Porque se a gente pensar em tomada de decisão, a gente vai começar por aí. Qual é o seu perfil comportamental? Qual que é a lente com a qual você ajusta o seu olhar para o mundo? Então, quando a gente vai estudar a teoria DISC, a gente vai perceber o seguinte, que uma pessoa de padrão alto D de dominante, ou seja, alguém com foco em resultados, e uma pessoa alto I e de influente, ou seja, uma pessoa cujo principal modo de olhar o mundo é através das relações, das interações humanas. Essas 2 pessoas, elas têm como parte do seu padrão comportamental serem muito ágeis. Tudo é para ontem. Elas pensam rápido, elas falam rápido, e então elas, se pensa rápido e quer agir rápido, adivinha como é que vai ser a tomada de decisão? Vai ser mais rápida, né? Então, às vezes, a tomada de decisão, ela passa por esse aspecto comportamental. Às vezes não, ela passa, tá? Deixa eu reiterar. A decisão, o modelo de tomada de decisão passa por esse aspecto comportamental obrigatoriamente. Mas não é só isso, ok? Não é só isso. Então, voltando à pergunta, né? Eu disse, se vocês me perguntassem, Márcia, qual que é o seu modelo de tomada de decisão? Márcia, você costuma tomar decisões mais rapidamente ou demorar e pensar um pouco mais? Então eu vou te contar. O meu padrão comportamental no DISC é alto D com alto I empatado lá em cima. Como o D e o I meu são muito elevados, eu sou uma pessoa focada em resultados e eu sou uma pessoa focada em pessoas.
né? Isso faz com que a minha tendência para tomada de decisão seja mais imediata. Eu brinco muitas vezes dando aula de DISC, que eu digo assim, ó, des e is, eles falam para depois pensar, se é que eles pensam em algum momento do processo. Então, des e is, eles não pensam muito para decidir o que vão falar, para decidir o que vão fazer. Por isso, auto-des e auto-is, às vezes até metem os pés pelas mãos, passam como pessoas, às vezes, um pouco meio grosseiras, um pouco mal educadas, principalmente o auto-de, o auto-i, pessoas um pouco sem noção, um pouco desastrada, né? O Lindomar tá colocando um desenho aqui de um furacão. Querido, por acaso você quer dizer alguma coisa com esse furacão? Eu não sei, gente. Ó, Lindomar, pra quem não sabe, Lindomar Rocha, psicólogo, é o meu marido, meu companheiro de viagem de vida, aliança de 30 anos de casados. E aí, de repente, ele coloca aí um furacão. Será que ele quer dizer alguma coisa? Não sei, né? Mas assim, dependendo do que ele quer dizer com esse furacão, pode ser que inclusive ele durma no sofá. Tá vendo? Como um D e um I, toma decisão rápida sem pensar. Fala sem pensar? Ok, então vamos lá. Cs e S's, né? Cs e S's já são pessoas mais cuidadosas, mais meticulosas. Então a tomada de decisão do C, do alto C, que é o de cautela, e o alto S, que é de estável, é uma tomada de decisão, como o próprio nome diz, né? Na cautela. Então a pessoa para, ela pensa, ela reflete, ela analisa, ela volta atrás. Ela falou, não, pera lá, deixa eu verificar, eu ainda não verifiquei esse ponto, deixa eu verificar aquele outro ponto também, certo? Ok. Só que mesmo alguém que tem um potencial de tomada de decisão de D e de I, ou seja, uma tomada de decisão mais rápida, não significa que a decisão foi certa. Aliás, o fato de ser rápido demais pode inclusive gerar aí, em alguns momentos, equívocos. Porém, o C e o S, que é uma decisão mais demorada, porque ele fica mais tempo na mesa de análise, significa que a decisão foi certa? Também não, né? Ó, a Cida tá dizendo assim, eu faço e depois eu penso. Ei, Cida, eu sou dessas, viu? Se é que pensa, né? Porque aí, de repente, vai já pensar pra quê, né? Já foi. A gente sempre encontra os argumentos, né? Podendo ir pra mesa de análise. Então, decisão certa ou errada não depende exclusivamente de decidir rápido ou de decidir demorado. Então, eu tô trazendo aqui um aspecto, e esse aspecto ele tá muito ligado ao padrão comportamental, ok? Então, um C e um S tomando uma decisão se vai fazer uma viagem, né? Então, ele vai analisar todas as companhias aéreas, ele vai analisar todos os hotéis, ele vai comparar, um D ou um I tomando uma decisão sobre uma viagem. Vamos viajar? Vamos. Entrou lá no site, o primeiro que comprou foi. Qual dos dois acertou? Pode ser que o D ou I, que tomou decisão rápido demais, comprou um pacote super caro, perdeu muito dinheiro. Errou. Pode ser que um D ou um I, decidindo rápido demais, conseguiu um pacote na super promoção, que daqui 5 minutos acabou. Então, ganhou. Pode ser que um C ou S pensou muito, perdeu a oportunidade. Então, demorou, analisou e errou na tomada de decisão por demorar. Ou analisou um pouco mais e acabou conseguindo algo melhor. Então, veja que a pressa, a rapidez ou a demora na tomada de decisão não são em si só um elemento para acerto ou para erro, né? Ó, o pessoal aí afilou. Oi, lindona você, querida. Eduardo tá dizendo, Liz e Edu na plateia. Casal 20, vamos que vamos. Fernando também entrou aí, beijo no coração. Anley também, muito bem-vinda, querida. Essa moça, gente, ela tá assim, nota 10 no curso do Método Aleph, né? Vocês que estão me acompanhando aí, meu ritmo na internet, sabe que eu lancei há uma semana e pouco atrás, na verdade há 2 semanas atrás, né? Porque uma semana atrás foi quando fechou o carrinho. Eu lancei o curso do Método Aleph, voltado para desenvolvimento de carreira e profissão.
E essa menina entrou com gás todo, ela tá que tá e vai chegar longe com todo esse projeto, tenho certeza. Tati também, bem-vinda, minha linda. Tati também tá lá no curso do Método Aleph, né, Tati? Show de bola! Bom, gente, mas até agora eu falei só de um aspecto da tomada de decisão, que é o aspecto se você toma decisão mais rapidamente ou mais demoradamente. Eu já quero quebrar um tabu aqui, ok? Primeiro tabu que eu quero quebrar. Decisão certa ou errada independe de ser decisão rápida ou muito pensada. Eu posso acertar por ser rápida, eu posso errar por ser rápida. Eu posso acertar por ponderar muito e eu posso errar por ponderar muito. Então é preciso respeitar o seu modelo. Primordialmente isso. Você tem que saber quem você é. Se eu não sei quem eu sou, gente, tudo que eu vou fazer na vida vai ser mais dificultoso, entendeu? Saiba quem você é e respeite quem você é no seu ritmo, no seu modo de ser, no seu modo de perceber o seu universo. Porque esse autorrespeito, esse respeito ao meu modo de ser é que vai me ajudar, inclusive, no meu posicionamento, né? Então, primeiro ponto de tomada de decisão é isso. Saiba quem você é, respeite o seu ritmo e saiba que, sendo quem você é, você pode se preparar para decisões assertivas, ok? A Anley dizendo que o curso está maravilhoso. Oh, gratidão eu, querida. Tão feliz de saber. E a filhota dizendo que quer. Quer? Então tá bom. Vai ter uma próxima turma aí, fica de olho, né? Fica atenta aí pra próxima turma, você, ó, entrar, tá? Junto com a gente, ok? Muito bem. Agora, eu fiz uma brincadeira lá no Telegram. Eu perguntei assim, ó, se você pudesse conversar com um grande sábio, um mestre, e pudesse fazer uma pergunta para esse mestre te inspirar para suas decisões, o que você perguntaria? Aí eu coloquei assim, mas não vale perguntar qual que é a decisão certa ou errada. Eu fiz essa brincadeira lá no Telegram, por quê? Quando nós estamos diante de uma tomada de decisão, em geral, o que nós queremos é a resposta, né? Não é? Eu não sei como que você era quando criança, quando você fazia a prova, mas assim, eu me lembro que terceira série, quarta série, na segunda, terceira série, a quarta série já a professora não dava essa sopa toda. Mas a professora, em geral, era boa, né? Era tia, né? Então, ela deixava a gente fazer perguntas durante a prova, né? Mas é óbvio, gente, que a pergunta não é, né, quem descobriu... Tia, eu não sei quem descobriu o Brasil. A resposta dela não poderia ser, né, Pedro Álvares Cabral, não era isso que ela tinha que responder. As perguntas eram perguntas para nos ajudar a entender o conteúdo daquela pergunta, né, entender o que estava por trás daquela pergunta. Então, segunda, terceira série, ela ainda dava essa sopa pra gente. O problema é que, em geral, quando um coleguinha levantava a mão, e eu cheguei a fazer isso alguma vez, sim, quando um coleguinha levantava a mão, a pergunta dele era uma pergunta para a qual ele queria que ela desse a resposta, né? Ele não queria entender a pergunta, ele queria saber a resposta. De certa forma, foi essa a brincadeira que eu fiz com o pessoal lá no meu grupo exclusivo do Telegram, né? Porque você vai perguntar algo para um sábio que te diga algo inspirador para você tomar a sua decisão. Mas não pode ser qual que é a resposta certa ou errada. Nunca pode ser, gente. Se você tem uma prova, você pode até perguntar para o professor, para o mestre, algo para que ele te ajude a pensar sobre a questão. Mas você não pode perguntar a resposta da prova, porque o nome disso, vou te dizer o nome disso, é cola. E quem cola não sai da escola. O nome disso é cola. Imagina, o professor vai te dar cola. Estão captando o que eu tô querendo dizer aqui? Ok. Então, a questão é essa. Se você fosse perguntar para um sábio algo que pudesse te inspirar, não seria jamais isso é certo, isso é errado, vou para a direita, vou para a esquerda. E na vida, gente, nós temos que buscar inspiração. Então, o que eu vejo que é um problema grave quando nós estamos diante de uma bifurcação da estrada ou diante de múltiplas escolhas da estrada? Não sei se você passa por isso. Eu passo por isso. A questão é que a gente vai afoito querendo a resposta. E enquanto você está afoito querendo a resposta, você não se permite olhar para os sinais da estrada. E o sábio,
que às vezes é um amigo, às vezes é um terapeuta, um mentor. O sábio pode ser esse momento de bate-papo, né, que nós estamos tendo aqui agora nessa live. O sábio pode ser um livro que você lê, um filme que você assiste. Então esse sábio que vem para você, ele nunca virá para te dizer: separa desse homem, casa com esse homem. Sai desse emprego, fica nesse emprego. Ou termina esse relacionamento, essa amizade. Ou não, invista nessa amizade. O sábio não será tipo, pega esse dinheiro e invista nesse negócio. Ou não invista o dinheiro nesse negócio. Então, se você tem uma decisão a tomar neste momento e você tem pessoas te dizendo faça isso ou faça aquilo, ó, abre os olhos. Abra os olhos com alguém que te diga faça isso ou faça aquilo. Certa feita eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela fez um grande investimento. Aliás, infelizmente eu não conheci uma pessoa. Aqui em Goiânia isso foi uma situação muito difícil, muito desafiadora. Eu não sei se vocês já ouviram falar no investimento que rolou forte em uma época, aqui em Goiás especialmente, chamava-se Avestruz Master. Era um investimento que você fazia, investimento em criação de avestruzes, e isso gerava, gente, uma grana, era uma grana muito gorda, entendeu? As pessoas investiam X e tiravam X vezes Y em pouquíssimo tempo, então era aquele negócio em que todo mundo queria entrar, mas é lógico que alguns estavam assim, né, antenados, esse negócio tá rendendo rápido demais, que é isso, né? E eu conheci algumas pessoas que passaram por essa experiência, e uma delas em especial foi uma situação muito forte, porque ele buscou a ajuda de alguém que ele considerava como um grande líder espiritual para ele, quer dizer, era alguém que ele tinha como alguém importante, não só do ponto de vista de ser sábio, de ser entendido de coisas, mas era alguém que ele considerava como um líder espiritual, ok? Como alguém que ele... Sabe aquela pessoa pra quem você pede bênção, assim? Você fala assim, nossa, deixa eu falar com fulano, né? Se fulano me der a bênção, eu vou. Mais ou menos nesse sentido. E ele tinha todo o dinheiro de um apartamento, uma casa. E ele podia comprar uma casa, dava, mas se ele aplicasse no tal do projeto lá das avestruzes, ele poderia em poucos 3 meses, por exemplo, ele poderia comprar uma casa com upgrade, entendeu? Comprar uma coisa muito melhor. E ele estava na dúvida, e aí ele foi perguntar para essa pessoa. E essa pessoa disse para ele, pode investir, vai dar certo. Caracas. A questão é que esse negócio quebrou, como se quebram pirâmides por aí afora, né? E as pessoas perderam dinheiro da noite pro dia. Foi um horror aqui para nossa região. E essa pessoa viveu essa experiência como tantas outras, né? E ele amargou anos a fio, ele demorou muitos anos, ele demorou mais de uma década para se libertar dessa sensação. Então, meus queridos, uma dica importante aqui é, quando você tem uma decisão a tomar, fique muito atento e muito cuidadoso, porque se você procurar um sábio para te ajudar, ou alguém que você considera sábio, e esse sábio virar para você e falar, faça isso ou faça aquilo, se ele disser exatamente qual é a resposta da prova, estão captando agora? Não sei, hein? Não sei se isso é uma resposta de tanta sabedoria assim. Então a gente precisa aprender a buscar nos sábios respostas que nos sejam norteadoras de reflexão, né? A Cláudia tá contando, meu Deus, foi um baita prejuízo para muitos e a maioria entrou numa grande confiança. Foi muito triste, foi, Cláudia, foi assim, pro mercado foi terrível, pro mercado financeiro foi terrível, né, aqui da região, mas emocionalmente, eu como terapeuta vivi experiência no consultório e de uma década depois ainda tentando apoiar pessoas a superarem o baque, porque além do baque financeiro, o baque psicológico, né? Então não procure, você tem uma decisão a tomar, não vai atrás de alguém que te diga faz isso, faz aquilo, né? Vai atrás de alguém que tenha para com você um posicionamento de dizer algo que gere inspiração, né? Ó, a Ale dizendo que chegou, bem-vinda, Alexandra querida! O pessoal do Telegram fez uns pedidos bem legais, olha só, eu curti bastante. Vou ler aqui para vocês algumas coisas, algumas ideias, não vou dizer de quem que elas são, né? Vamos resguardar aqui a identidade. Mas olha que perguntas sábias.
Uma pessoa virou e perguntou assim: o que eu posso fazer para ter foco? Olha que legal. Porque às vezes, gente, o que nos impede de uma decisão certa é a falta de foco. Porque eu penso em tantas coisas e não consigo focar, né? Então você pode pedir, uma pergunta boa pro sábio, né? Como que eu faço para ter foco? Outra pessoa perguntou assim: como é que eu faço para retomar minha energia? Porque às vezes, diante do momento de tomada de decisão, a pessoa tem uma queda energética. Você já teve isso? Você fica meio fraquinho? Como é que eu faço para retomar minha energia? E, gente, para tomar decisão precisa de energia. Quero falar disso daqui a pouco, falando da questão do cérebro especificamente. Outra pessoa perguntou assim: como é que eu faço para retomar minha criatividade? Olha que legal! Ai, Márcia, mas criatividade para tomada de decisão? Sim, criatividade para tomada de decisão. É muito importante. A Tati está dizendo que o vídeo está travando. Será o meu? Tati, deve ser. O meu não travou nenhum momento até agora, né? Enfim. Tô com a internet aqui no pico máximo e até agora não teve nenhum momento de travar para mim. Então, perguntas como essas, né? Eu não vou ler todas, teve uma lista grande de respostas, né? Bem inspiradoras, assim. Na verdade, assim, de pergunta. O que você faria de pergunta, né? Não vou ler a lista inteira, mas por que eu li essas aqui? Pra gente saber que até para poder perguntar algo para um sábio, você tem que ser sábio. Eita! Essa é digna de repetir, não é? Vou repetir, ok? Até para perguntar para um sábio, para ele te ajudar a ter uma decisão, até para fazer pergunta para o sábio, você tem que ter sabedoria. Porque se você perguntar, faço isso ou faço aquilo, você tá como uma criança de 8 anos na escola querendo que a tia dê para ele a resposta da pergunta da prova. Então nós temos que ter sabedoria para fazer as perguntas certas. Se a gente conseguir fazer as perguntas certas, nós vamos conseguir ter as respostas certas. E o mais importante é que a resposta não vai estar fora nunca, ok? A resposta sempre vai estar dentro. Lindomar está dizendo assim: quanto mais claro o objetivo, maior a energia. Isso mesmo. Então veja, a tomada de decisão que você tem que ter é sobre o quê? Então vamos aproveitar e falar disso. Um dos grandes problemas quando nós temos uma decisão a tomar, e aí vamos evoluindo mais na ideia da tomada de decisão, na ideia das escolhas, tá? Já vou abordar aqui agora um outro aspecto. O grande problema é que, em geral, diante de uma tomada de decisão, nós somos tomados por sentimentos de angústia. Ou tô mentindo? Ou você, quando tem uma decisão difícil para realizar essa escolha, né, de uma decisão difícil, desafiadora, você fica cheio... yes! Em geral, não. Em geral, nós somos tomados por angústia. E quando nós estamos angustiados, a nossa tendência é ficar com a visão turva. E, gente, eu não tô falando da visão enquanto órgão do sentido, né? Porque daí basta você pegar, né, um óculos, né? Vou pegar o meu aqui, né? A visão tá turva, então eu vou lá. Faço uma consulta oftalmológica. Boto o óculos, pronto, agora eu estou enxergando bem. Ai, se fosse assim. Então você vai fazer uma consulta, que não é com o oftalmologista, mas você vai aprender a colocar óculos que te apoiem na visão emocional. Porque um aspecto que sempre estará envolvido no momento de escolha, de tomada de decisão, é a emoção. Se a tomada de decisão for única e exclusivamente racional, gente, você vai e faz. Entendeu? Faz sentido isso pra você? Dá uma olhada no seu histórico. Todas as vezes que uma tomada de decisão ela é única e exclusivamente do ponto de vista da lógica, você vai e faz. Vou dar um exemplo. Eu tenho esse objeto que eu quero comprar. Esse objeto, ele custa R$50 nessa loja. O mesmo objeto, com a mesma qualidade, ok? A mesma marca, não tem mudança nenhuma. Ele custa R$25. 50? 25. E aí? Olha, tudo bem, na loja que vende a R$50, você conhece o dono da loja. Na loja que vende a R$25, você não conhece o dono da loja. Gente, você acha que o fator emocional, conhecer ou não conhecer o dono da loja, vai te instigar a investir o dobro do valor do objeto?
Então, esse é um exemplo de decisão que é única e exclusivamente lógica. Você não vai pensar duas vezes, você já sabe a decisão que você vai tomar. Agora, as decisões mais desafiadoras são aquelas que envolvem o nosso mundo emocional. E quando ela envolve o nosso mundo emocional é que entra a confusão, porque aí gera angústia. E quando gera angústia, a nossa vista, não essa vista, mas a vista emocional, justamente da lente da emoção, fica turva. E aí, meu caro, minha cara, sabe o que você tem que fazer? Você tem que treinar as suas emoções. Hã? Sabe o desenho Como Treinar o Meu Dragão? Adivinha quem é o dragão? Ai, 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 ai. O dragão mora dentro de você, entendeu? Esse dragão que mora dentro de você. Esse dragão das emoções. Da emoção do medo, da angústia, da ansiedade, da emoção do terror, da emoção da raiva, do ódio, da emoção do... Ai, que nervosismo! Das múltiplas emoções. Pode ser também da emoção da euforia, da alegria. O fato de ser uma emoção boa, de euforia e de alegria, nos conduzirá a uma tomada de decisão certa? Você nunca tomou uma decisão errada justamente porque você estava eufórico demais? Você é alegre demais? Ah, com certeza! Quer ver uma emoção que é super deliciosa da gente sentir e que nos induz ao erro? Paixão. Tanto é que o crime passional, né? É o crime que tem paixão. A paixão, gente, induz pessoas a erros dramáticos, como, por exemplo, crimes, não é? Então, as emoções, independente de elas serem boas ou ruins, quando elas estão muito à flor da pele, a chance de que, então, eu não tenha uma visão clara, a chance de que eu tenha uma visão turva é muito grande. Né? Lindomar está usando um termo técnico aqui, né? O sistema límbico é um perigo, porque o sistema límbico é a área do seu cérebro responsável pelas leituras emocionais. E quando nós começamos a usar o nosso sistema límbico, gente, a decisão, ela é tomada pelo inconsciente, é um processo inconsciente, é um processo de rapidez, até porque o nosso cérebro, ele está acostumado a trabalhar para economizar energia. Você sabia que em torno de 20% da energia que você adquire ao longo do dia, pelo consumo de alimentos, em torno de 20% é consumido pelo cérebro? O cérebro consome muita energia, muita energia. E isso eu tô falando um cérebro um dia normal, né? Se for um cérebro fazendo estudos ou fazendo raciocínio lógico ou resolvendo cálculos, vai consumir muito mais. Então o nosso cérebro, justamente por consumir muita energia, ele aprende o caminho da economia da energia. E essas decisões tomadas pelo ímpeto do límbico, ou seja, do nosso processo emocional, é inclusive uma forma de economizar energia. Então a energia que você levaria pensando, ele vai lá e liga o botãozinho do automático. E o botãozinho do automático não necessariamente vai te ajudar. E aí a gente vai entrar num aspecto que é um aspecto muito, muito, muito relevante para a questão da tomada de decisão, que é a questão da inteligência emocional, ok? E aí vale até uma pergunta, né? Se você conhece o conceito de inteligência emocional, então assim, um conceito que eu gosto muito é a capacidade cognitiva de controlar as emoções, ok? Então as emoções existem, mas eu as controlo. Na brincadeira que eu fiz agora há pouco, é o domar o seu dragão, né? O dragão são essas emoções que estão aqui dentro e que vêm, né? Totalmente instintivas, né? Límbicas. E aí eu aprendi a domar esse meu dragão. Se eu aprendi a domar esse meu dragão, então esse meu instinto, ele continua aqui, mas agora eu uso esse instinto em benefício daquilo que racionalmente eu pensei, ok? É isso que a gente precisa fazer. Então, pensando nessa questão da inteligência emocional, que nota você merece? Você acha que você tem uma inteligência emocional numa escala de 0 a 10, assim, de quanto? Ao longo de um dia, você consegue ter controle sobre as emoções de quanto? Agora, tudo bem, se o mar tá favorável, se o vento tá soprando em benefício do seu barquinho, de pra onde você quer levar o seu barquinho, então não tem muito desafio não, meu filho. Agora eu quero saber se alguém pisar no seu calo. Então você quer saber como anda a sua inteligência emocional, você não pode se basear simplesmente num dia de maré mansa. Não. Você tem que se basear naquela situação em que alguém pisou no seu calo. Se alguém pisou no seu calo, como é que você reage? O dragão que está dentro de você continua domado?
Porque tem hora que a gente tem que soltar fogo mesmo, entendeu? Soltar fogo pelas ventas, às vezes é importante, é necessário, não é? De repente, quer fazer um churrasco, não tem carvão, então vamos soltar fogo pela venta. Às vezes a gente tem que demarcar território, esse nosso instinto mais selvagem serve para isso. Porém, até para saber quando eu vou soltar fogo pelas ventas, tem que ter, sabe, pensamento no lance. Então, pensando no momento em que as pessoas te tiram ou tentam te tirar do sério e você vê se você sai ou não do sério, e aí? É aí que a gente vai mensurar realmente como é que anda a nossa inteligência emocional. E ter uma inteligência emocional positiva, elevada, ter o controle desse nosso dragão interior é uma das estratégias mais importantes para se tornar uma pessoa sábia na tomada de decisão. Deixa eu ver, a Fernanda tá dizendo aqui, olha, eu já melhorei, mas ainda tenho tanto a aprender sobre isso. Todos nós, viu, Fernanda? Todos nós. Eu brinco assim sempre, né, em algumas situações especificamente, assim, gente, eu não tenho sangue de barata, dá licença. E tem dia que a gente não tá muito, né, pra muita benevolência, né? Eu gosto muito desses dons, né? Esses dons espirituais, assim, né? Para quem é cristão, tem todo um entendimento disso, dentro da base cristã, né? Então, a benevolência, a longevidade, a longanimidade, né? O domínio próprio, a paciência. Ai, que lindo, né? É tão lindo! Gente, é lindo, mas não é fácil de praticar, não. Porque, no meu caso, essas não são características naturais em mim, né? Aí a gente vai de novo pensar na questão da personalidade. E olha, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem eu sou. Eu tenho que saber que jeito que é o meu dragão, né? Então, você já assistiu lá o desenho, né? De domar o dragão. Você sabe que cada dragão tem a sua característica, né? Eu tenho que saber quais são as minhas. E eu sei que ser benevolente, ser pacienciosa, ser longânima, né? Ter um ânimo longo, não é uma característica natural em mim. Então eu sei o preço que eu tenho que pagar para desenvolver esses aspectos. E esses aspectos são os aspectos básicos da inteligência emocional. E aí eu quero ler para vocês, né? E falando, eu vou olhando aqui para poder seguir a trilha. Eu quero deixar para vocês 9 dicas, né? Não que essas coisas que eu estava falando anteriormente já não o fossem de alguma maneira, mas eu estava margeando um pouco o entendimento de quais são os processos de tomada de decisão que a gente tem, né? Baseado no nosso perfil comportamental, no nosso jeito de ser, de analisar mais ou menos, baseado na economia de energia do nosso cérebro, de tentar entrar no automatismo, baseado na questão da emoção que controla a razão, baseado na questão de ter uma visão mais clara, uma visão mais turva. Então, alguns aspectos que eu já coloquei. Agora eu quero elencar aqui 9 pontos. O primeiro deles é o seguinte: se você quer ser mais assertivo nas suas escolhas e na sua tomada de decisão, seja flexível. Sabe como o bambu? Olha a sabedoria do bambu, né? Olha o que o bambu nos ensina. Porque o vento vem, ele dobra, inverno, bate lá no chão. O vento passa e ele volta, né? Quando você pega uma árvore que não tem flexibilidade, o vento vem, quebra. Como que você é? Você é como uma árvore que diante da ventania se quebra, né? Se quebrar é perder a paciência, perder a espontaneidade. Se quebrar é tomar a decisão errada, né? Já a flexibilidade nos possibilita envergar e voltar. Sabe, a pessoa que é flexível, ela consegue inclusive esperar. Às vezes a hora da tomada de decisão não é agora. Sabe quando você recebe uma mensagem no WhatsApp? Uma mensagem que te desafia, às vezes é um tipo de desaforo, e você na mesma hora responde, vai aprender com bambu, pessoa sem inteligência. Ai, desculpa, né, gente, foi mal, né, peguei forte agora. Mas percebe, seja flexível. Será que essa resposta tem que ser dada agora? Às vezes nós somos cobrados, né, às vezes alguém chega pra gente e fala assim, tem que ser agora, Tem uma amiga que fala, como é que a expressão que ela usa? Ai, gente, me fugiu agora. Ela é gaúcha, então é uma expressão mais regional, assim,
Do tipo, como se fosse se apressa, mas não é se apressa, é um jargão que ela usa, que fica engraçadinho, fica bonitinho. Então tá, de repente você tem uma decisão pra tomar e tem alguém fazendo isso com você. Stop! Seja flexível. Se você entende que ainda não é o momento da decisão, ainda não é o momento de você bater o martelo, seja flexível consigo mesmo. Não tenha a rigidez de querer fazer a tempo e a hora do toque da caixa do outro, ok? Então, flexibilidade é um primeiro ponto. Um segundo ponto é... Você precisa olhar para o futuro e ter uma visão 360. Isso vai ajudar bastante. Pessoas que têm dificuldade de tomar decisão, às vezes são pessoas que têm dificuldade de visualizar. Gente, visualização é um dos elementos mais ricos da nossa mente. Né? É um grande poder. Se você não desenvolveu muito esse potencial de visualizar coisas, ou seja, no pensamento, de olhos fechados, fazer um desenho do futuro, como se aqui agora ele já o fosse, se você não tem essa habilidade, desenvolva. Ai, como é que eu desenvolvo isso? Treino, gente, treine isso, comece a visualizar coisas, né? Comece a se ver em algum lugar fazendo alguma coisa, é só o treino que vai te levar a isso. Então, na tomada de decisão, é bacana você se projetar para o futuro, o depois da tomada de decisão, quando as consequências da mesma já estariam acontecendo. E quando chegar lá, você faz uma visão 360. Como eu estou me vendo nesse futuro, depois dessa decisão tomada? Como as pessoas estão me vendo, como eu estou vendo as pessoas, como estão os resultados nas circunstâncias da minha vida. Então, sabe essa visão 360? Algumas pessoas, ao tomar decisão, elas baseiam única e exclusivamente em si mesmas. Existem decisões que elas precisam ser baseadas só no seu umbigo, ok? Existe. Agora, tem decisão, você tem que olhar para além do próprio umbigo. E aí a gente tem que ter a sabedoria, quando é que eu olho para o meu umbigo, quando eu olho para além do meu umbigo, porque os dois podem dar muito errado. Quem toma decisão olhando só para fora, erra. Quem toma decisão olhando só para dentro, erra. Então 360 é nesse sentido também, de olhar todo o entorno, o que tem a ver comigo e o que tem a ver com os outros que fazem parte da minha vida. Uma terceira ideia importante é tome cuidado com o pessimismo. Você é uma pessoa pessimista? Ih, depende, hein? Márcia, eu não sou pessimista, não. O que eu sou mesmo é uma pessoa realista. Eu não sou como uns e outros aí, entendeu? Que fica pela vida como poliana. Ai, tá tudo certo. Não, eu sou realista. Sei não, hein? Excesso de realismo, na verdade, é só uma desculpa para os pessimistas se dizerem dentro do padrão, tá? Se você tem uma tendência de sempre olhar o do contra, sempre olhar o contrário, sempre olhar a pior hipótese, não que você não tenha que fazê-lo, porque a visão 360 ela também é uma possibilidade disso, mas se você é muito conectado no negativismo, se você tem um modelo mental muito pessimista, a chance de você tomar, primeiro, não tomar decisão, ou ficar travado, entendeu? Ou tomar uma decisão cujo resultado venha a ser ruim posteriormente é muito grande. Então, na hora da tomada de decisão, o pessimismo não é um bom companheiro, né? Terceira dica. Quarta dica, gente. Não delegue. Jamais. Jamais. Eu sei que algumas decisões são tão difíceis que a gente preferiria que o outro fizesse, né? E tem algumas que não tem problema. Então, por exemplo, às vezes acontece, às vezes muito. Às vezes, muitas vezes. Por exemplo, final de noite, né? Eu vou terminar essa live aqui, eu não sei se eu vou comer em casa ou se eu vou sair pra comer, então às vezes é muito comum que a gente saia pra comer. E aí depois de um dia inteiro de trabalho, eu tô cansada mentalmente, ok? Tô cansada mentalmente, meu cérebro já se esgotou aí nos meus processos mentais, cognitivos. Daí a gente entra no carro e o Lindomar fala, você quer comer o quê? Aí eu falo, você que sabe. Você quer comer onde? Eu falo, escolhe. Tem horas que delegar não é problema, mas se você delega 100% das vezes e o tempo todo, vai chegar uma hora que você não tá mais vivendo a sua vida. Vai chegar uma hora que você tá vivendo a vida que alguém escolheu pra você. Gente, isso se baseia nas pequenas coisas, a exemplo do que nós vamos comer hoje. Então, dizer, escolhe qualquer coisa, eu não quero escolher, ok.
tudo bem. Mas se 100% das vezes eu devolver pro Lindomar, escolhe o que você quer, ó, gente, o que eu quero comer? E se eu não começo com a escolha das coisas muito pequenininhas, eu não vou chegar na potência das grandes escolhas. É um dado, parece tão pequeno, né? Mas é muito relevante. Então, poder se assumir nas suas escolhas é muito importante. Isso é uma questão de poder. Portanto, não delegue. É o quarto ponto. Não delegue suas escolhas. Você sim pode perguntar aos sábios, mas lembre-se que até a pergunta para o sábio tem que ser uma pergunta de sabedoria. Porque ao final você não quer que o outro te diga faça isso ou faça aquilo. Você quer que o outro te instigue a pensar de uma forma mais ampla e de uma forma mais nítida, com uma visão mais nítida. É isso que você quer. Então não delegue suas escolhas. O quinto ponto parece meio catastrófico. Saiba que você não vai acertar 100% das vezes. Parece que esse ponto contradiz aquele que eu tinha falado do pessimismo, que era o terceiro, né? Mas não é bem isso não, gente. Aqui sim é um ponto de realismo. Algumas pessoas ficam adiando a tomada de decisão porque elas sempre acham que não estão prontas ainda. E eu quero te dizer uma coisa, se você acha que você não está pronto, você não está pronto mesmo. Quando é que você vai estar pronto? Ora, as grandes decisões da minha vida, eu só tive certeza absoluta depois que os resultados vieram. Vamos pensar sobre casamento? Vamos falar. Eu tô casada há 30 anos, eu posso falar desse negócio. Eu tô gravando aqui e ao mesmo tempo no Face, né? Aí eu tô olhando aqui a Madalena. Oi, lindinha! E ela diz que eu continuo jovem e linda. Ai, que delícia! Então, veja, mesmo casamento, né? Quando foi que eu tive certeza? Nós estávamos namorando há praticamente 3 anos, então nós tínhamos certeza suficientemente para poder assumir o compromisso de que nós iríamos nos casar. E nós tínhamos certeza suficientemente para poder chegar no altar. E nós tínhamos certeza suficientemente para dizer sim, né? Lá diante da igreja, né? De todas as testemunhas, né? Tá, mas se alguém falasse assim, mas você tem 100% de certeza que o Lindomar é o cara? Ou se alguém virasse, você tem 100% de certeza que a Márcia é a mulher? Lógico que ele ia dizer que sim, né? Bem, você tá aí ainda? Se manifesta, por favor. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Fala sobre profissão. Gente, eu amo a minha profissão. Eu sou psicóloga há 25 anos. Tenho 25 anos de formada. Lindomar, você vai aparecer com essa mãozinha no queixo? Você não vai falar que você tinha 100% de certeza, não? Deixa eu te falar, viu? Olha, segundo cartão amarelo pra você nessa live de hoje. O primeiro foi aquele furacão indefinido. O segundo é essa mãozinha no queixo aí pensativa. Muito bem. Mas se alguém me perguntasse, mas você tem 100% de certeza que psicologia é a profissão da tua vida? Gente, as nossas grandes decisões, o 100% de certeza só vem na caminhada. Só vem na caminhada. É a caminhada que vai nos mostrando esse 100% de certeza. Oh, gente, que bonitinho. Amor da minha vida. Eles que tinham 100% de certeza. Então é isso. Se você ficar preocupado de tomar essa decisão e ficar adiando porque você não tem 100% de certeza, saiba que você não vai acertar 100% das vezes. De que algumas dessas decisões tomadas na caminhada, você vai perceber que outra teria sido melhor. Mas se você usar esse controle dos seus dragões interiores, né, o controle das suas emoções e usar a emoção em benefício da sua caminhada, você vai ter uma possibilidade maior de ser assertivo na tomada de decisão. O Tom, confesso que deu saudades. Tom, meu querido, lá de Minas Gerais, não lembro o nome da cidade, mas me lembro de você, fez curso de coaching comigo lá em BH. Saudades também. Muito bem. Sexto ponto. Eu falei muito de ter o controle cognitivo sobre as emoções, correto? Agora, isso não significa que você tem que virar um robô. Você não pode desconsiderar as suas emoções. E se por um lado a pessoa que usa só o emocional para tomar decisão erra muito, por outro lado a pessoa que desconsidera o emocional tende a errar na mesma proporção, ok? Nós não somos máquinas.
Nunca seremos. Graças a Deus, nós somos humanos e nós temos que assumir toda a nossa humanidade de forma inteira, de forma integral. Assumir a minha humanidade de forma integral é assumir essa minha porção, emoção. E saber que a minha emoção por vezes vai aflorar e que às vezes a decisão ela vai ser baseada sim na emoção. Isso é muito comum no universo da maternidade e da paternidade, né? Quando às vezes o racional nos levaria para a direita, mas a gente pondera, a emoção vem mais forte, a gente toma uma outra decisão, que daqui a uma semana, um mês, um ano, você olha para trás e fala, tá vendo, eu acertei. Todo mundo falou que eu estava errado, mas olha como eu acertei. Já aconteceu isso com você? De você tomar uma decisão baseada num fundo emocional, mas com muita consciência, entendeu? Não é porque você estava metendo os pés pelas mãos, não. Com muita consciência. Mas naquele momento, usando a consciência, usando a lógica, você entendeu que era mais importante deixar a emoção falar mais alto. E você deixou, mesmo um monte de gente falando contra, mas aí daí um tempo, o próprio tempo mostrou que você fez o melhor. Então, meu querido, ter controle cognitivo sobre as emoções nunca será desconsiderar as nossas emoções. O nosso mundo emocional, ele nos traz uma trilha que pode ser uma trilha de muita assertividade às vezes, ok? Não estamos aqui querendo transformar ninguém em robozinho, isso não daria certo. O próximo ponto, e esse aqui é o 7º item, estabeleça prazo. Estabeleça prazo. O que não tem data não é feito nunca. Se você tem uma decisão importante, estabeleça prazo. Às vezes eu tenho, atendendo pessoas em mentoria, em psicoterapia, principalmente em psicoterapia, esses temas tendem a vir mais. Então a pessoa ela tá adiando muito tempo situações como um término de um namoro, situações como sair de um emprego, ok? Porque ela sabe que aquilo não tá dando certo, mas ela ainda tá na dúvida se deve, sabe, fechar a conta e passar a régua. ela ainda não tá totalmente segura. Gente, uma pessoa como essa, ela vai adiar o término do namoro, por exemplo. Ela vai adiar esse término do namoro até chegar no altar, vai casar. E vai casar na dúvida se deveria ou não casar, mas vai assumir um compromisso de um casamento. Uma pessoa em relação a um emprego que continua na dúvida se deve ou não continuar, corre risco dela aposentar. Ou morrer, né? Porque daí fica doente, né? Fica fazendo o que não deveria fazer, adoece mais rápido. Então, prazo é muito importante. Se você ainda não está pronto para uma tomada de decisão, se dê um prazo que seja razoável, não sei, um prazo de uma semana, um mês, um ano, depende do tamanho da decisão que você tem que tomar. Mas estabeleça um prazo, e isso é muito importante, porque a sua mente vai trabalhar dentro daquela temporalidade. A sua mente vai começar a formatar ideias, porque ela sabe que em X tempo, eu não tenho que decidir agora, mas em X tempo eu vou bater o martelo. Então, em X tempo, esse processo de análise vai precisar chegar a um veredito, chegar a uma síntese, tá? Então, dê prazos. O 8º e penúltimo item diz o seguinte: tá com muito medo? A decisão que você tem que tomar tá gerando muito medo. O pessoal do Telegram falou coisas do tipo assim, eu tenho medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer, eu tenho medo da crítica das pessoas. Não sei qual é o medo que você tem. Eu tenho medo de errar, também foi dito muito isso. Tenho medo de me arrepender depois. Então, você tem medo. Tem uma técnica que é bem bacana. Eu gosto de utilizá-la no consultório com alguns pacientes em psicoterapia que estão dominados pelo medo. Porque quando a pessoa é dominada pelo medo, ela realmente fica paralisada. E o problema é que essa paralisia, bem, como mesmo diz, né? Não leva a lugar nenhum, enfim, né? Minha tia linda, querida, tia Lídia. Aí, hein, sobrinha? Isso aí, bonitona. Tia, nós vamos fazer uma live juntas um dia desse, hein? O que você acha, Aí eu falo de cá, você fala de lá e a gente vai combinar a hora da risada, né? Dizem que eu e minha tia somos escandalosas iguais. Então, assim, nós vamos combinar uma live junto que é pra gente rir junto na internet. Ok. Então, a técnica é a seguinte. Qual é a pior das hipóteses? Então, você tá com medo? Vamos imaginar, vou voltar lá à questão do término, né? De um relacionamento ou um término de um contrato de trabalho. Tá com muito medo de encerrar esse contrato de trabalho? Na pior das hipóteses, o que aconteceria? Em geral, quando a gente se projeta para a pior das hipóteses, cai a ficha de que a coisa não é tão trágica assim. As grandes tragédias estão na nossa cabeça. Quando a gente joga isso para um plano de análise de realidade, na pior das hipóteses, vai acontecer? Vai morrer?
O que vai acontecer na pior das hipóteses se você perder esse emprego? O que vai acontecer na pior das hipóteses se você pedir demissão? O que vai acontecer na pior das hipóteses se você considerar um plano B para tua carreira? O que vai acontecer na pior das hipóteses se você optar de dizer não para essa pessoa? Então, quando a gente usa a técnica da pior das hipóteses, a gente sai desse plano fantasioso, né, e vem para um plano de realidade. E para fechar, o último, mas eu diria talvez dos mais importantes dentre todos, tenha em mente os seus valores. Se você toma uma decisão que contraria os seus valores pessoais, seus valores essenciais, a chance dessa decisão não ser assertiva, numa escala de 0 a 10, num curto espaço de tempo, talvez uma chance de 8, mas no médio e longo prazo, 10. 100% de chance de dar errado. Quando as suas decisões são tomadas sem levar em consideração seus valores essenciais, isso vai furar. Em algum ponto da caminhada isso vai furar. Então vai tomar uma decisão, pense nos seus valores essenciais. Esse é o 9º item. O 10º item, que não está nessa lista de 9, né? Porque essa lista de 9 eu quis ir falando, mas o 10º item diz respeito a criar um balanceamento. Mas esse 10º item vai ser um presente para quem faz parte lá do meu Telegram, do grupo exclusivo de Telegram. Então, se você ainda não está no grupo de Telegram, se você está me acompanhando aqui pelo Instagram, vai lá na bio, se cadastra no Telegram, tá? Aqui pelo Face também vou deixar aí o link para você se cadastrar no Telegram. E eu vou postar lá no Telegram, para você que participa desse grupo, vou postar lá exclusivamente esse 10º item de dica para tomada de decisão, que na verdade é uma ferramenta, tá? Eu vou entregar para vocês lá no grupo de Telegram uma ferramenta para te apoiar, tá? O grupo é aberto, é para quem quiser, né? Para quem tiver com vontade. Então, se você tiver a fim de conhecer essa ferramenta, mas também de acompanhar, né? Que eu sempre deixo conteúdos exclusivos lá. Se você tá a fim de acompanhar isso, então faz a tua inscrição, entra lá pro grupo de Telegram que você vai ter acesso a essa 10ª ferramenta. Queridos e queridas, esse tema é longo, né? Assim, eu diria inesgotável, tem tanta coisa pra gente falar sobre tomada de decisão, sobre escolha, mas eu fiz esse recorte pra nossa conversa hoje e eu quero agradecer de coração cada uma de vocês, né, que esteve aí, se teve comentário aqui no Face que eu não vi, ou aqui no Insta que eu não falei, me desculpe, mas ó, beijo no coração e uma semana de ótimas e excelentes decisões. Lindos! Tchau, tchau!